Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos exemplos que a gente está dando em relação aos últimos vídeos e algumas coisas novas. E dessa vez eu trouxe algo bem simples, simulando meio que pedidos de um restaurante. E para fazer isso eu criei um tipo customer, ou seja, relacionado a um cliente. E esse cliente vai ter um ID, um name e uma lista de pedidos, uma lista de números que cada número vai representar um pedido. Eu vou ter um item, ou seja, um item dentro de um menu, dentro de um cardápio, que esse item vai ter um ID também, um name, uma flag available, que vai falar se o pedido está válido ou não, se ele pode ser solicitado ou não, um preço e um tipo, que vai dizer se ele é um prato principal, se ele é sobremesa ou se é uma entrada. Aqui eu instanciei um tipo menu, que ele basicamente vai ser uma lista desses menu items, que é uma lista desses pedidos. E eu vou ter um order, que vai ser o pedido em resumo, né? Basicamente o final, que ele vai ter um ID, certo? Ele vai ter um customer, ou seja, ele vai pertencer a um cliente. Ele vai ter um itens, um atributo itens, que ele vai ser a lista dos itens que foram pedidos, que estão nesse pedido, e vai ter um total, que é basicamente o total, o valor total final desse pedido, tranquilo? E para começar, eu instanciei aqui duas listas, certo? Basicamente uma lista de consumers, ou seja, uma lista de clientes, com apenas 4 clientes, é uma coisa bem simples, com um ID, um nome e uma lista de pedidos, começando vazio, certo? E depois instanciei uma lista com menus, ou seja, uma lista com menu, uma lista com os itens desse cardápio, tranquilo? Com seus atributos variados e tudo mais, com ID, name, a flag available, o preço e se ele é prato principal, sobremesa ou entrada, tranquilo? Basicamente, faltou uma coisa que é a lista de orders, ou seja, a lista de pedidos finais, tá? E para a gente começar, eu estruturei aqui uma primeira ideia, que é a gente criar uma funcionalidade de criar um pedido, tá? E para a gente fazer isso, vai ser bem ok. Eu coloquei algumas restrições, algumas condições, que a gente precisa receber como entrada apenas o ID do cliente e o ID do menu, tá? O ID do item do menu. A gente precisa atualizar o objeto de clientes com seus pedidos, ou seja, essa lista de customers ela precisa ser atualizada também. E a gente precisa retornar um pedido do tipo order, ou seja, esse resumo aqui, essa interface, tá? Então, para a gente começar, eu vou criar aqui uma arrow function, vou chamar ela de edge order, e ela vai ser uma arrow function que vai receber como parâmetro, como eu peço aqui na descrição, o ID do cliente, então eu vou chamar de customer ID, vai ser um number, e vai receber também um menu item ID. Na verdade ele vai receber uma lista, então vai ser menu items IDs, chamar menu items ID, IDs é melhor na verdade, e ele vai ser uma lista, ou seja, um array de numbers, porque o cliente ele pode fazer um pedido com mais de um prato, né, com mais de um item. Vou aqui abrir o corpo dessa arrow function, e aqui dentro a primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar o objeto de clientes com seus pedidos. E para a gente fazer isso, a gente tem que atualizar o objeto do cliente que pediu, tá? Dentro do array de clientes. Então, por exemplo, digamos que eu passe por parâmetro que vai ser o nosso customer número 3, o item do ID 3, não sei, o Pablo Henrique. Então, eu vou ter que capturar onde ele está, esse Pablo Henrique, vou ter que atualizar esse array orders e vou ter que atualizar todo esse objeto depois. Por que a gente vai fazer isso? Eu vou criar logo o objeto aqui, vou chamar de new customers, que vai ser basicamente a nova lista, a lista atualizada de customers, de clientes. E para isso eu vou fazer um map, certo? Na nossa lista de customers, um map. E aqui eu vou pegar cada customer, já vou abrir o corpo dessa função e vou identificar se o customer que eu estou mapeando é igual ao customer
ao ID do customer que eu estou recebendo como parâmetro. Então, vou colocar um if customer.id estritamente igual ao customer ID que eu estou recebendo como parâmetro. E caso seja, ou seja, caso o customer ID que eu estou mapeando seja igual ao customer ID que eu estou querendo buscar por parâmetro, eu vou retornar, dar um return, e vou retornar um objeto, que é basicamente um objeto customer, que vai ter todos os dados do customer, certo? Todos os dados do customer, e vai ter o objeto orders, a lista orders atualizada, e atualizada como? Com os itens, né, que eu tô criando. Então, vou colocar aqui para ele copiar todos os itens, né? E também, o orders ele é uma array de número, e também todos os outros pedidos que já foram realizados. Então, vou chamar aqui customer.orders e fazer um spread nele também. Então, basicamente, aqui a única coisa que eu fiz foi buscar todos os dados do customer que foi encontrado, e aqui eu vou atualizar os dados do orders com os novos pedidos e copiando também os pedidos antigos para nada ser perdido. Aqui está dando um erro porque falta a gente retornar aqui embaixo. Então, se o nosso customer foi encontrado, ele vai retornar esses dados, e se não, a gente retorna o customer padrão, tá? A gente vai retornar ele completo. Aqui a gente já vai ter o nosso array, então, de customer, com o tipo customer. A gente só precisa agora, na próxima linha, reassinalar o nosso objeto customers. Então, aqui como ele está como let, vou chamar customers igual a new customers. Tranquilo? Então, basicamente, essa primeira parte, a primeira e a segunda parte foram. Então, a gente pode colocar um check aqui, né? Vou colocar um check aqui. E aqui também. Ops, colocar um check aqui nesses dois pontos. Então, a gente conseguiu atualizar o objeto de clientes com seus pedidos e passar de entrada o ID do cliente e o ID do item do menu. Dos itens do menu, na verdade, tá? Então, a gente vai testar isso aqui, obviamente, né, ainda, mas se a gente vier aqui, agora a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que retornar um pedido, um tipo order. Para a gente fazer isso, eu vou logo declarar que a minha função vai retornar isso. Então, depois dos parênteses, depois dos argumentos, né, depois dos parâmetros, eu vou colocar dois pontos e colocar order. Ou seja, eu vou definir que minha função ela tem que retornar um tipo order e vou já retornar ele aqui. Então, vou criar aqui uma constante antes de tudo, chamado order, que vai ser do tipo order. E aqui eu vou colocar ela como vazia por enquanto e vou dar um return só para vocês perceberem que aqui ele já vai estar satisfazendo o retorno, né? Ele está retornando o order do tipo order, que é o que eu estou pedindo aqui no retorno. Basicamente falta eu preencher ele aqui e eu preciso preencher esses três pontos. O ID do order ele tem que ser auto-incremental, né? Então um pedido depois do outro. E para eu fazer isso, eu vou pelo simples, né? Então aqui eu tenho uma lista de orders e o número do pedido eu vou colocar como se fosse o tamanho da nossa lista de pedidos mais um. Então, se eu não tenho nenhum pedido, esse vai ser o pedido número 1. Se tiver dois pedidos, esse pedido vai ser o pedido número 3. Concorda? Para fazer isso, eu tenho que pegar o nosso objeto, a nossa lista orders, chamar o length e somar mais um. Beleza? Então, assim eu tenho o ID auto-incremental. O próximo, eu vou colocar customer. E para pegar o customer que fez esse pedido, basicamente eu preciso achar o customer dentro da nossa lista de customers, ou seja, achar o meu cliente dentro da lista de clientes a partir do nosso customer ID. Ok? Para fazer isso, eu vou usar uma funcionalidade que é a find. Então, peguei a nossa lista de clientes, usar o find, vou procurar aqui o customer e vou abrir o arrow function, e caso o nosso customer.id seja igual, ou seja, estritamente igual ao nosso customer ID, que é o que a gente está recebendo como parâmetro, eu vou retornar ele para cá. Aqui ele vai estar dando um errinho,
porque o nosso find ele pode retornar, ele pode não achar, né, nosso customer. E basicamente eu vou colocar um cast aqui, eu vou forçar que esse ponto find ele vai ter o retorno do tipo customer, beleza? Então eu vou colocar um s customer e aqui eu vou estar falando que o nosso ponto find ele vai ter o retorno obrigatoriamente do tipo customer, beleza? É meio que um hackzinho que a gente usa quando a gente, meio que o nosso código ele está preparado, a gente tem certeza que ele vai ter esse retorno e não vai ter nenhum problema em tempo de execução, beleza? O próximo vai ser itens, né? E para a gente capturar os itens, basicamente vai ter uma mesma ideia. No caso, a gente vai utilizar o menu, né? A gente vai ter que procurar dentre todos os itens do menu e a gente vai fazer um filter. E para a gente fazer esse filter, a gente vai pegar cada item desse menu. Já vou abrir o function. E o que a gente tem que fazer? Esses itens do order, ele tem que ser todos os itens que foram efetuados pedidos, tá? Então, basicamente, aqui depois dessa arrow function, eu tenho que retornar true, certo? Vamos seguir esse raciocínio. Eu tenho que retornar verdadeiro, caso os IDs que eu passei aqui estejam também lá, caso os itens do meu menu também estejam aqui no meu ID, certo? E para eu fazer isso, é bem simples, eu preciso só chamar o meu menu itens ID e verificar se nesse array inclui o ID que eu estou procurando aqui, do meu item. Então, basicamente, eu vou passar ele aqui e chamar ID. Assim, eu vou verificar se dentro desse cara aqui existe esse item e quando ele existir, ele vai retornar true e vai inserir o meu item dentro da minha lista de itens no order, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas com o tempo, assim, exercitando, a gente vai pegando jeito, beleza? Faltou o nosso último aqui, que é o nosso total. E para a gente preencher esse nosso total, a gente vai usar o método reduce. Então, a gente vai também pegar o nosso menu, vai chamar o nosso reduce. E aqui a gente vai receber o callback, que ele vai ter o nosso accumulator. Vou chamar só de ACC, tá? A gente vai ter o nosso item. Aqui a gente vai ter o nosso retorno da arrow function. A gente precisa colocar qual vai ser o valor inicial do nosso accumulate, como a gente já viu. E aqui dentro a gente vai fazer apenas o retorno, né? De como vai ser, então vai ser o nosso accumulator mais igual, ou seja, é a mesma coisa que eu colocar accumulator mais igual a accumulator mais item.price, no caso do nosso valor, e aqui ele já vai retornar. Eu vou deixar assim abreviado, que é para a gente deixar o código mais legal possível, tá? Então, por agora, acho que a gente pode até tirar esse cara daqui, né? Opa, pronto. Então aqui falta a gente testar, né? A gente estruturou bastante coisa. Então vamos testar. Basicamente aqui eu criei a nossa arrow function. Eu vou executar ela agora, né? Ela não está sendo executada. E aqui eu vou passar primeiro o parâmetro, o customer ID. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, eu quero que seja a Estela. Então o customer de ID 4. O cliente de ID 4. Então eu vou passar aqui que é o cliente ID 4 e ele vai efetuar alguns pedidos. E eu vou fazer, eu quero que ela peça um pudim no item 6, bolinhas de queijo 7 e um risoto de camarão. Então 6, 7 e 8. Então aqui no array eu vou passar 6, 7 e 8. Tá? Esse vai ser o pedido. Como ele está retornando um order, eu vou capturar aqui o order e eu vou dar um console.log aqui para a gente ver se ele está retornando direitinho para a gente já marcar um check aqui, tá? Vou dar um run e a gente vamos ver pedido o cliente 4, ou seja, a customer Estela Soares, certinho, os pedidos que ela efetuou e os itens que ela pediu. Então aqui eu tenho um pudim 5,50, bolinha de queijo 9,90, risoto de camarão. E aqui a gente vai ter o total que ele está um pouquinho errado, né? Na verdade, basicamente ele não, ele fez um CC por todo, ele fez a soma de todos os itens
a gente só tem que somar os itens que a gente tem aqui dentro do nosso menu IDs, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um corpo nesse nosso reduce, e se o nosso item ponto, se o nosso menu itens IDs includes o nosso item.id, aí sim eu vou executar esse cara aqui e vou dar um return nele, tá? Else eu vou retornar 0. Será que a gente vai conseguir agora? Vamos ver. Então, run aqui. E o nosso resultado foi show! Deu tudo certo. Bom, basicamente agora deu legal. Faltou só essa tratativa. E a gente já pode ver outra coisa que faltou, né? A gente testar é se ele está realmente atualizando o nosso customers. Então aqui o nosso final a gente já viu que está dando certo. A gente já pode colocar um check, tranquilo? Então a nossa terceira já está check. E para a gente ter certeza nesse segundo ponto, vou dar aqui um console log nesse customer. E aqui a gente já vê que o order já foi atualizado no customer número 4, beleza? Foi um exemplo bem legal, assim, de se estruturar, dá para fazer muita coisa. Eu recomendo, assim, que você teste outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem uma flag dentro desse menu que é se o item está available ou não. Então, se eu passasse, por exemplo, um ID de um item que não está liberado, que está com available false, eu podia fazer uma tratativa, eu podia dar um alert e tudo mais. Bom, existem infinidade de coisas que você pode fazer para ir exercitando em exemplos como esse e só vão te ajudar, beleza? Mas por agora é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse exemplo e a gente pode ir exercitando bem mais assim, ao decorrer dos próximos vídeos, beleza?